Então, o texto que leremos logo em seguida, como que está no centro da busca da Índia. Quer dizer, eu diria, a Índia existe para ensinar a humanidade isto aqui. Mais ou menos. Então, cada nação, cada povo tem dentro da história da humanidade, dentro da evolução da humanidade, uma função. Nada sem significado, é apenas um alegre conjunto de caracteres diferentes que se misturam, mas cada coisa que existe tem nosso sentido em si, por si, mas uma função no todo. Então, a Índia teve uma função muito grande na antiguidade, com que elaborando uma parte dos fundamentos, tanto da língua humana quanto também do pensamento, da visão do mundo do homem. E na elaboração que está se fazendo atualmente e nos próximos séculos, no mundo inteiro, nesta síntese de Oriente e Ocidente, a Índia terá um papel de destaque. Vamos dizer, ela é a nação que mais fielmente, mais maduramente vive ou está em posse de conhecimentos sobre a vida verdadeira, ou sobre o sentido verdadeiro da vida. Então, nesse sentido, a Índia não é apenas um país entre outros, mas ela tem um papel especial, uma força especial. E ao mesmo tempo, tudo se interliga. É um texto de Sri Aurobindo, ele como que concentra ou compacta aquilo que ele ensina, o que ele nos diz ou dá. Ele é filho da Índia, né? Filho da Índia antiga, filho da Índia moderna, e ao mesmo tempo nesse reúne já Oriente e Ocidente. Então a palavra dele tem uma realidade que talvez seja como que a voz desta Índia madura. Não? O que tem hoje no yoga e o que nos vem da Índia normalmente é uma mensagem conservada da antiguidade. Isto para nós, na verdade, é pouco interessante. Como fase intermediária, tudo bem, mas não para viver. Em Sri Aurobindo, a coisa se modificou fundamentalmente ou centralmente, porque ele reuniu em sua pessoa e mente e todo o seu gênio e alma o Oriente e o Ocidente. Então a palavra dele tanto tem como substância e como que estrutura raiz esta profunda e grande, enorme visão da Índia antiga, e ao mesmo tempo o intelecto dela, a visão inclusive política internacional do mundo de hoje e de todas as atividades humanas inteiramente atual, presente e moderna. Então eles se reúnem. Nossa humanidade é o lugar de encontro consciente do finito e do infinito, e crescer cada vez mais em direção a este infinito, mesmo nesse nascimento físico, é nosso privilégio. Este infinito, este espírito que é abrigado dentro de nós, mas não preso ou encerrado por mente ou corpo, é nosso próprio si. E encontrar e ser nosso si foi, como os antigos sábios sabiam, sempre o objetivo de nosso esforço humano, pois isto é o objetivo de todo o imenso trabalho da natureza.
bem, vamos dizer aqui assim, nossa humanidade, quer dizer, nosso estado de sermos seres humanos, é o consciente lugar de encontro do finito e do infinito. E crescer cada vez mais em direção a este infinito, mesmo neste nascimento físico, é nosso privilégio. Nenhum animal, nenhuma planta tem este privilégio. Este infinito, este espírito que está abrigado dentro de nós, mas não preso ou trancado por mente ou corpo, esse espírito é nosso próprio si. E encontrar e ser nosso si foi, como os antigos sábios sabiam, sempre o objetivo de nosso esforço humano, porque é o objetivo de todo o imenso trabalhar da natureza. Como estamos na crista da evolução, no ponto mais avançado, nós representamos justamente, vamos dizer, o objetivo ou a própria busca da natureza, que através de nós se realiza com mais intensidade do que até nós. Então, por isso eu disse, é o objetivo de nosso esforço, porque somos filhos da natureza. E ela, em nós e através de nós, está tentando chegar lá aonde ela quis chegar, desde que ela começou seu trabalho. Mas é através de graus do autoencontro que a natureza se amplia até sua realidade espiritual. O próprio homem é um ser duplamente envolvido. O próprio homem é um ser duplamente envolvido. A maior parte dele, na mente e abaixo da mente, é envolvida numa consciência subliminal ou uma subconsciência. A maior parte dele na mente e abaixo da mente está envolvida numa consciência subliminal ou numa consciência ou numa subconsciência. A maior parte dele acima da mente está envolvida numa supraconsciência espiritual. Quando ele se torna consciente na supraconsciência, as alturas e as profundidades de seu ser serão iluminadas através de uma outra luz de conhecimento que a lâmpada incerta da razão pode agora lançar para dentro de uns poucos cantos. Porque então o mestre do campo iluminará todo este campo maravilhoso de seu ser, o ser do homem, como o sol ilumina todo o sistema que ele criou de dentro de suas próprias glórias. Então, o próprio homem é um ser duplamente envolvido, quer dizer, não só com possibilidades duplas, em direções duplas, mas ele é envolvido, quer dizer, onde estivermos, uma parte nossa sempre está numa subconsciência, uma parte nossa sempre está numa supraconsciência. Neste momento aqui. Não é uma possibilidade para onde podemos ir ou nos desenvolver, mas é um fato, é uma realidade. Então a maior parte dele na mente e abaixo da mente está envolvida numa consciência subliminal ou numa subconsciência. A maior parte dela acima da mente está envolvida numa supraconsciência
espiritual. Quando ele se torna consciente na supraconsciência, as alturas e as profundidades de seu ser serão iluminadas através de uma outra luz de conhecimento que a lâmpada incerta da razão pode agora jogar para dentro de uns poucos cantos. Porque então o mestre do campo, a razão seria um servo do mestre. E o mestre é a própria consciência suprema, é o divino. Porque então o mestre do campo iluminará todo este maravilhoso campo de seu ser, do ser do homem, como o sol ilumina todo o sistema que ele criou de dentro de suas próprias glórias. Somente então o homem pode conhecer a realidade mesmo desta sua própria mente e vida e corpo. A mente será transformada em uma consciência maior, sua vida será um poder e ação diretos da divindade, e seu próprio corpo não será mais este primeiro grosso torrão de barro vivo, mas uma própria imagem e corpo do ser espiritual. A mente será transformada numa consciência maior. Sua vida será um poder e ação diretos da divindade. E seu próprio corpo não será mais este primeiro grosso torrão de barro vivo, mas uma própria imagem e corpo do ser espiritual. Esta transfiguração no cume da montanha, o nascimento divino, é aquilo para o qual todos esses nascimentos são uma longa série de passos laboriosos. Uma involução do espírito na matéria é o começo, mas uma assunção espiritual do nascimento divino é a plenitude da evolução. Então, assim, a palavra-chave aqui é muito complexo, tudo muito grande. Então, é logo o começo, a primeira frase, acho que isso aí é tudo. Nossa humanidade é o lugar é o consciente lugar de encontro, que não é mais uma cada animal, cada pedra ou cada coisa que existe, cada fenômeno é sempre o lugar de encontro do finito do infinito. Sem o infinito, nenhum finito pode existir. E em alguma proporção, medida, o infinito está presente em cada coisa finita. Mas nenhum desses lugares de encontro é consciente. Primeiro, pode perceber e pode conscientemente optar ou interferir ou se associar, aliar a esta evolução. Então isso é nosso privilégio, realmente. Nossa humanidade é o consciente lugar de encontro do finito e do infinito. Como lemos ontem, não? Ontem à noite, na palestra, não? A alma antiga da longa duração, onde é dito justamente que cada momento se torna cheio de coisas infinitas. É o mesmo sentido, esse lugar de encontro de finito e infinito. Cada momento, cada um de nós,
ação, cada pensamento é um veículo, é um recipiente, é algo que contém simultaneamente o infinito, ou é instrumento, ferramenta do infinito. A questão é que somos ainda amplamente inconscientes disto. Então, crescer cada vez mais em direção a este infinito, mesmo neste nascimento físico, é nosso privilégio. Então, este infinito, este espírito, outro nome pelo infinito, é essa coisa, que está abrigado dentro de nós, mas que não é preso por nós, ou trancado pela mente, pelo corpo. Este espírito, este infinito, é nosso próprio si. E não só encontrar, mas ser nosso si. Lembre-se, o primeiro texto ontem sobre o objetivo, não? Que no fim diz crescer em direção à maior amplitude possível de universalidade e de infinitude. Então, qualquer lugar é sempre a mesma colocação. Porque infinito é nosso próprio si. Encontrar e ser nosso si foi, como os sábios antigos sabiam, sempre o objetivo do nosso esforço humano, porque é o objetivo de todo o imenso trabalhar da natureza. Então parece assim sumamente importante a gente mas nós nos conscientizamos disto, que a questão não é só resolver uma existência física e social e individual ou de grupo, mais ou menos agradável, mais ou menos problemática, e lidar com isto e ser alegres em conjunto e ter ou não ter os recursos para satisfazer as suas necessidades. Isso é a cena. O cenário é outra coisa. E ao mesmo tempo, o cenário é também cada problema que nos é colocado, cada vivência nossa é uma maneira de sermos trabalhados, elaborados, feitos crescer. Mas, como digo, isso apenas é a circunstância só. E a própria questão, a própria coisa é de outra natureza, inteiramente. Que não exclui a circunstância. Outra vez, não é, como lemos no começo, não são opostos onde um elimina o outro. A questão é complementação. Mas é encontrar como que o lugar certo para cada coisa. Então, no centro da nossa existência está o infinito. Mas a forma da existência é finita. Então, não quer dizer que nós devemos, seguindo visões de antiquada espiritualidade, que ainda rege a mais ampla todo o pensamento humano. A questão não é eliminar a vida e eliminar o corpo e eliminar a existência material para poder ser espiritual. Isso é irreal, irracional, isso não tem nada a ver com a coisa. Mas a questão é não colocar a circunstância como a própria coisa, mas saber que é uma circunstância que tem que ser conscientizada, organizada, bem vivida, mas é uma circunstância apenas. E a própria coisa é de uma natureza diferente. E a questão é a união. Fazer isto uma coisa só.
os pensamentos que lerei agora são de natureza bem geral, bem universal. Em parte já lemos, mas é útil retomar as coisas básicas sempre novo. A primeira ocupação do homem é mobilizar sua inteligência e vontade para ampliarem os horizontes da vida do indivíduo e da espécie. A primeira ocupação do homem é mobilizar sua inteligência e vontade para ampliarem os horizontes da vida do indivíduo e da espécie. Então, parece assim simplíssimo, é simplíssimo, mas uma tarefa gigantesca que está dentro disto. E realmente me parece a tarefa, a primeira coisa a ser feita. A primeira ocupação. Então, a primeira ocupação não seria segurança, felicidade, bem-estar, grupo ou solidão, ou o que cada um quiser. Não, a primeira é mobilizar a inteligência, porque seria a inteligência o mais importante para nós, primeiramente. Pergunta eu agora. Por que inteligência? Porque, por exemplo, não o poder de ação, de realização? Porque o homem é quem mais mexe no mundo, mexe na natureza, mexe nas coisas. Por que primeiro a inteligência e não a ação, por exemplo? Ou por que não primeiro o sentimento? Ou por que não primeiro a paz, que hoje, assim, todo mundo está muito mais ansioso para ter paz do que ser inteligente. Então aqui estamos aprendendo que não é coisa certa, não. É não inteligente querer a paz antes de ter adquirido a inteligência. Por que a inteligência teria tanta importância? Entendimento das coisas e a conscientização através da inteligência? Eu diria mais, ou perguntaria mais pela escala de poderes. Então, por exemplo, o poder físico, material, é um poder. Poder, como digo, de ação, o poder de movimentação, poder de realização, poder de sensibilidade, poder de união, não sei, tem muitos poderes, o poder de receptividade, não? De recepção, porque primeiro o poder da inteligência. A inteligência é o que nos distingue, destaca, com que exclusivamente quase, ou senão assim, primordialmente do resto da criação. O físico, tudo tem, até a pedra tem físico, só tem físico, vamos dizer. Planta, animal, tudo tem físico. Hoje lá já tem energia de vida, energia de ação, tem movimentação, tem sensibilidade, tem sentimentos nos animais superiores. Mas somente o homem é dotado de inteligência, uma inteligência não mais presa à necessidade de se situar no mundo vital e satisfazer suas necessidades vitais. Isso o animal tem, e toda planta tem também. Mas uma inteligência livre, que pode colocar diante das coisas, diante do mundo, diante
das circunstâncias e pode ver e compreender e refletir e ver causa, ver resultado possível, resultados possíveis, ver um todo dentro do qual este momento, esta situação se coloca, ver a si, ver aos outros, ter ideias sobre o relacionamento, preferir concentrar-se em si, preferir viver para os outros, preferir não existir, só fazer o que os outros fazem. Mil coisas, né, que a inteligência nos mostra. Então, ela é o que mais nos distingue. E a não ser que a gente não seja mais um animal que tem também uma inteligência, mas vive em primeiro plano as necessidades, os instintos. A não ser isso, então a gente não vale. Então nossa existência é um fracasso. Se a gente não mobiliza a inteligência, é ela que nos é dada para nós servirmos ao mundo, servirmos aqui. O corpo precisamos, é um instrumento indispensável. Energia vital, instrumento indispensável. Emoção, sentimento, sensibilidade, necessário para nós sermos brutos, rudes, grosseiros. Mas o que unicamente nos dá uma luz, primeiramente, é a inteligência. Não tenho dúvida. E então ele diz, interessante, não só inteligência, mas vontade. Porque eu posso ver as coisas como são, ou como deveriam ser. A gente vê muito as coisas como são, e diz, bom, será que um dia isso será diferente? Porque não deveria ser assim. Assim não é a coisa. Em todo canto, cada momento quase. Em vez de apenas ver e como que passivamente testemunhar o que acontece, somos criados como agentes, elementos que devem agir. Temos poder de ação, mas a ação, se ela não é apenas, deve ser apenas instintiva e assim como que animal, natural, então precisa de uma vontade consciente. A vontade seria o órgão que transforma a visão da coisa que a gente vê em ação. Ação decidida, ação planejada, ação organizada, ação potente, que leva até um fim, um resultado. Acho assim. Se a gente não vive isto, então a gente como que não viveu. Ou só acrescentou mais uma inconsciência e mais uma moleza ao mundo já chega. Então ele diz também os fins para os quais a inteligência e a vontade existem. É para ampliarem os horizontes da vida, do indivíduo e da espécie. Então aqui já este lance maior é colocado para nós. A gente não vive só para si e para seus familiares, os seus mais queridos. Mas a gente vive como elemento da espécie. Dentro dela a gente é um indivíduo, sim. É assim, quem zela por nosso autodesenvolvimento e autocrescimento e autoaperfeiçoamento somos nós mesmos. Ninguém melhor do que nós. Mas ao mesmo tempo, com que não egoisticamente apertar-se sobre si. Mas compreender que cada um de nós vale como um de todos. E existe não só para si, mas para todos igualmente. E podemos até dizer, ninguém se cumpre como indivíduo a não ser que ele, de uma ou outra forma, existem 1000 formas, se interligue com o grupo, coletivo, a humanidade e esteja um relacionamento vivo com ela.
sem isto ele não se cumpre como indivíduo. A maioria não vive isto. Só vive a ligação, vamos dizer, a um grupo maior, sociedade, por razões de sobrevivência. Só porque tem que ser. Isto é pobre. Isto não é a coisa. Mas tem que ser uma ligação voluntária. Pode ser, ou tem que ser hoje em dia, a gente não pode viver sem dinheiro ainda. Temos que ver como nos manter. Mas não que esta seja a própria razão da interligação. É uma circunstância. Então, leia mais esse pensamento. Caso alguém queira comentar mais alguma coisa, ou viu mais um ponto que talvez eu tenha deixado de lado, então, vou fazer. A primeira ocupação do homem é mobilizar sua inteligência e vontade para ampliarem os horizontes da vida do indivíduo e da espécie. É interessante também, me vem no momento, eu nunca pensei isso, mas com perspectiva histórica isto, com uma avaliação de toda a história como ela aconteceu. Vamos dizer, como compreender os movimentos da história, ou a ação de homens, ou determinados personagens, nesse sentido. Quer dizer, tudo deveria ter acontecido como manifestação da consciência humana, da vontade humana de desenvolver a espécie, de ir adiante, de ampliar os horizontes. Será que tudo que foi feito, aconteceu, correspondeu a isto? Que houve uma evolução? Houve, sem dúvida. Mas acho que tem poucos participantes conscientes. Tem poucos. E tem muitos egos grandes e muitas ignorâncias. Até então. Então cabe a nós mudar o quadro. Achei maravilhoso aqui. É tão sucinta a formulação que cabe tudo. Porque é verdade que uma atitude cabe primeiro aos educadores. Porque os pequenos são aqueles que serão os futuros, a futura humanidade. Mas ao mesmo tempo, todos que atualmente vivem, atualmente são a humanidade. Então, qualquer ponto em que nós possamos modificar, transformar, melhorar, erguer, sacudir, quebrar o que não está em ordem, ou mostrar, tudo isso vale. Mas sobra dizer, bom, vamos fechar os nossos olhos para o que existe e vamos nos concentrar só na juventude, nas crianças. Eles trarão o futuro. Mas o futuro deles será muito difícil se nós não, ao mesmo tempo, em nossa pessoa, em nossa existência, já preparamos uma base para eles, uma abertura, um ambiente não é a palavra certa, uma condição melhor. Comigo tem que ser ao longo das duas linhas, tanto quem vive hoje já adulto, quanto as crianças, as duas coisas.
é um pensamento assim bem grande mesmo. Os mundos são apenas estruturas para nossa experiência. Os sentidos somente instrumentos da experiência e conveniências. Consciência é o grande fato subjacente, o testemunho universal para o qual o mundo é um campo, os sentidos instrumentos. Para este testemunho, os mundos e seus objetos apelam por sua realidade. Os mundos são apenas estruturas para nossa experiência. Os sentidos são somente instrumentos da experiência e conveniências. Quer dizer, os mundos que nós vivemos em termos, o mundo da matéria, o mundo do vital, o mundo da emoção, o mundo do pensamento, o mundo da vontade, o mundo do arrojo, o mundo da covardia, qualquer mundo, o mundo da convivência, o mundo da solidão, o mundo da ascese, o mundo da fartura. Todos os mundos são para nós apenas, diz ele, estruturas para a nossa experiência. Quer dizer, no fundo não importa se é este, aquilo, qualquer campo. O que é importante é que nós temos experiências. Quanto mais experiências, mais seremos massageados, trabalhados, amadurecidos. Não é no sonho que a gente amadurece, mas é vivendo, é experienciando, é, aspas, sofrendo, fecha aspas. Quer dizer, passando pelas coisas. E os sentidos que nos colocam em comunhão, em contato com as coisas que nos possibilitam as experiências, ouvido, visão, tato, etc., são apenas instrumentos. Quer dizer, nós não vivemos para saborear riquissimamente aromas e sons e não sei. Pode ser uma das experiências, mas não o fim da vida, ou não o próprio sentido dos sentidos, a própria finalidade. Eles são os instrumentos. Quanto mais sensíveis, quanto mais potentes, quanto mais resistentes, quanto mais finos, sutis, etc., tanto melhores são como instrumentos. Quer dizer, podia parecer por um momento, como diz, a questão não é saborear as coisas só. Isso não é significado. Então, como se isso significasse que os instrumentos, os sentidos, pudessem ficar meio... Bom, são só instrumentos, afinal, então não tem tanta importância. Mas não. Instrumento. O famoso exemplo da mãe, não? Quando diz dê a um pianista um pianinho de criança, de plástico, um pianista famoso, não sei, quem for. Olha, ele vai até fazer uma música boa, esse pianinho de plástico, não? Não vai ser muito som, não, porque não tem som aí. Mas dê a ele um piano de cauda bem afinado, num espaço acusticamente bem acondicionado. Ele vai fazer uma coisa divina. É o mesmo homem. Ele tem a mesma capacidade nos dois casos. Mas o instrumento que ele recebeu no primeiro é miserável, totalmente. Então não pode fazer nada com ele. Então, nesse sentido, nossos sentidos, como eu digo, quanto mais
cada um deles fosse afinado, sutilizado, mas também aguentasse ao mesmo tempo. A questão não é só a sublimação até tudo sumir, mas também o poder com poder de voz, a voz deve poder gritar fortemente ou dar comandos com força, quanto também ser uma voz suave, sutil, meiga ou delicada, qualquer coisa. Nós temos sentidos. E depois ainda vamos ver a interligação, não? Ouvir e tatear simultaneamente, ouvir e saborear ao mesmo tempo, quer dizer, a interligação, coordenação deles entre si. Não? Quanto mais isso for desenvolvido, quanto mais rica nossa experiência. Quanto mais rude, tanto mais pobre a experiência. Então, os sentidos são somente instrumentos da experiência e conveniências. Conveniências, quer dizer, poderia ser uma outra coisa. Ora, dentro da evolução da vida, foi iniciada uma linha que é sensibilidade através de órgãos físicos, interligado a um sistema nervoso interligado a um cérebro. Isso foi iniciado uma vez. Então, aí, ao longo dessa linha, a evolução foi marchando e em nós, então, desenvolveu até agora o aparato mais versátil, não mais capaz, assim, em cada ponto, mas mais versátil, mais global. Poderia ter sido uma outra coisa. Não sei isso. Uma conveniência. Agora, o grande fato subjacente, que é o nódulo da coisa, que é o âmago, que é o espinho da roda, não? Em torno da qual toda a roda da vida, a experiência gira, não é a roda imponente e colorida e rápida ela possa ser. Não, é lá dentro, este pino aqui, o eixo. Isto é a consciência. Ela é, diz ele, a testemunha universal para a qual o mundo é um campo, os sentidos instrumentos. Que é como que a consciência é ávida em perceber, em notar, em registrar, em conhecer, em penetrar, em sintetizar, em concluir, em aprofundar, em descobrir, em analisar qualquer coisa. Então, ela é a própria coisa. Para ela, o mundo é apenas um campo, os sentidos instrumentos. Para esta testemunha, os mundos e seus objetos apelam por sua realidade. Isso é interessante, isso sempre me tocou muito, desde que eu li esse pensamento pela primeira vez. Quer dizer, temos um papel a representar, não só um papel a representar, que é um pouco, quer dizer, mas temos uma função real neste mundo. Quer dizer, a não ser que as coisas consigam se espelhar em nossa consciência, que nós consigamos como que devolver a elas a sua imagem, a sua importância, a sua função, o seu valor, elas não têm consciência de si. Elas como que não existem. Quer dizer, é nossa consciência que unicamente sabe explicar as coisas ou encontrar o lugar, a função, a harmonia, a verdade de cada coisa. Fora isso, é uma mata. Então isso como que nos obriga supremamente a fazer o melhor de nossa consciência.
Ela não é só a minha individual, do Rolf, ou de Mariano Slow, quem for. Isso, sim, está aqui colocado aqui dentro. Tem que zelar por ela, mas justamente sou apenas o administrador de um poder de consciência. Não é minha, eu não me criei. Eu não existo, por assim dizer, só existe um aparato com tais dotes que é chamado de, no caso então, de Rolf, Esteban, Elaine, Gil, mas esta sagrada obrigação, não, de chegarmos ao máximo, que é para isso que nós recebemos as coisas. Quer dizer, se nós olharmos nosso grupo agora aqui, é interessante, é tudo assim, é um pouco água fria, não é? Mas é bom, porque desnuda um pouco as coisas. Então, cada um de nós está aqui com que exclusivamente para ter experiência. O caso dele ter procurado a sua experiência de vida, de existência, nesses 3 dias agora, aqui especificamente, se deve a um número de fatos, de elementos, já não, nem podemos mais dizer circunstâncias, de construções, formações, talvez que já estão se construindo, não? Na vida de cada um de nós, que fez com que a cada um parecia que a maneira mais válida, mais útil, mais eficaz de passar os 3 dias, ou ter experiência nesses 3 dias, seria aqui, em conjunto. Mas, na verdade, é isto. E poderia ser, então, qualquer outro lugar, com outra pessoa, em outras circunstâncias. Em princípio. Embora a coisa seja mais complexa. E, ao mesmo tempo, tem algo tão interior, tão fundo e tão misterioso, no sentido da mente não poder saber e poder definir, que faz com que nós necessariamente, neste momento, estejamos em conjunto. E que faz também que haja entre nós, em parte, ligações tão profundas que se efetuariam em qualquer circunstância. Mas, ao mesmo tempo, o principal e isso a gente tem que se colocar assim, sempre diante de si, de sua consciência. Eu vivo para ter experiência. Então, quanto mais intenso, quanto mais total, quanto mais real, quanto mais dado, quanto mais pleno eu sou, eu tento ser, tanto melhor, tanto mais eu receberei, tanto mais eu crescerei. Quanto mais reservado, quanto mais decente, quanto mais tímido, quanto mais medroso, quanto mais passivo, quanto mais desinteressado, pena, é perda de tempo. Ora, consciência, ele usou antes o termo inteligência e vontade. Ora, ele usa o termo consciência. E consciência seria algo muito grande, não é? Ele diz, consciência é a testemunha universal. Testemunha universal, vamos dizer, tanto para tudo quanto do universo. Qual a diferença entre inteligência e consciência?
Mas qual é o mais complexo? Consciência é mais complexa. É, consciência, sem dúvida. Sim, inteligência é um instrumento dessa consciência. Uma parte. Porque consciência ela já era. É isso? Certamente é uma parte dela, né? E serve ela como órgão, como instrumento. Né? Mas o que é consciência? Sim. Essa bagagem de experiências que vai se adquirindo. Eu queria justamente prevenir vocês, eles dizer justamente, olha, ele diz, consciência é a testemunha universal. E para esta testemunha, os mundos e seus objetos apelam por sua realidade. Quer dizer, para saberem que são reais, que existem, é para a consciência, esta testemunha universal, que elas apelam. Mudamente, não sensivelmente. Não veja cachorro assim quando chega perto da gente, ou criança, ou como precisam da afirmação. Objetos com que a gente convive, não? Como a gente sente, ele foi abandonado. Ora, no momento que a gente pega e coloca e limpa e põe em ordem, há uma coisa aí. Sem dúvida. Um bem-estar do objeto. Há uma consequência. Então parece. Então, o que você disse está certo, mas seria mais a consciência, vamos dizer, individual, pessoal. Ela é mais, no nosso caso, nós temos que reunir as duas coisas em nós. Né? O que é consciência? Você comparado com inteligência, por exemplo, nós diríamos, a qualquer momento, vamos dizer, Deus ou o Divino é a consciência máxima, a consciência suprema, é a própria consciência. Desta consciência suprema, todas as outras consciências se derivam, sem dúvida alguma. Mas nunca diríamos, Deus é inteligente. Não caberia. Então aí já vemos a diferença. A consciência é algo muito mais complexo em sua própria natureza, algo antes, não humano, supra-humano, do que nosso. Enquanto inteligência é uma característica da nossa espécie. Tem animais que têm já vestígios de inteligência, alguma coisa, mas não possuem. Nós também somos, por excelência, os seres inteligentes. Nós nunca diríamos, falaríamos de um Deus inteligente, ou de Deus como atributo de Deus inteligência. Dificilmente. E percebe a própria palavra, não sei se estou enganado, mas como que significativa consciência, ou consciência. Ciência é o saber. O P entra com a inteligência, o conhecimento. Com é o que abraça, o que reúne, o que totaliza, o que... Então, como que uma ciência, um saber de tudo, ou do todo, talvez melhor, não de tudo, do todo. Talvez, tanto no todo quanto nos elementos, nos detalhes, nas minúcias.
Consciência, em todo caso, Sperlvino define como um poder de percepção. A percepção não... Aí, justamente, os sentidos nos possibilitam um tipo de percepção. Mas, pobre e enganosa essa percepção. Porque se, vamos dizer, alguma coisa se enfeitar jeitosamente, se mascarar jeitosamente, os sentidos dizem que é aquela coisa que é a máscara, e a própria coisa a gente nem vê. Então, os sentidos são enganosos, não tem muito poder. Quer dizer, apenas são instrumentos. Agora, tem que ter uma consciência que use os sentidos, que use as suas percepções. E a partir daí, faça a imagem, ou crie o quadro da coisa, não é? A percepção. E ao mesmo tempo, consciência no sentido mais profundo é energia. Por exemplo, a noção da Shakti na Índia, que é a parte, em termos agora bem superficiais, exteriores, vamos dizer, a parte feminina da divindade, a parte... cada deus tem, vamos dizer, uma esposa, então essa esposa é a sua Shakti. Mas, na verdade, quer dizer, é o poder de realização, de concretização da consciência, a força realizadora da consciência. Consciência sem o poder de realização não é consciência. E aí justamente a nossa grande impotência, a nossa inabilidade, a nossa divisão. Porque aquilo de que temos consciência está em nosso poder. Quer dizer, o que vemos, o que compreendemos, o que podemos conscientizar, sobre isto é-nos dado um poder de realização, de transformação. Mas nós somos muito divididos, então nós temos 1000 conhecimentos e praticamente 1000 impotências. Ou, por outro lado, fazemos 1000 coisas e 99% errado, não certo, falho. Nós somos inteiros, nós somos totais, nós somos centrados. Na verdade, as duas coisas são um só. A consciência suprema é realização, ou a realização dela é consciência. Não tem um após o outro, não tem nenhum hiato de uma fração de segundo entre eles, ou de um espaço de tempo. É uma só coisa. É uma longa história, não? Da humanidade. Vamos dizer. Antigamente se tinha muitos poderes ocultos, no ocultismo, poderes mágicos primeiro, sobre a natureza, sobre as coisas. Mas não se tinha consciência, não se tinha percepção, não se tinha o conhecimento total, apenas o conhecimento da coisa, ou do poder. Depois, a Europa, o Ocidente, inverteu a coisa, colocou então a percepção inteligente, analisadora, penetrante, na frente de tudo. Hoje sabemos tudo na cabeça, mas temos pouco poder sobre as coisas. Então tem que vir agora uma época em que a gente reúna o conhecimento com o poder, outra vez, que as coisas brotem ou sejam de novo apenas. Uma onipotência, uma onisciência. Uma só coisa. Estamos agora nessa música.
Então, ainda isso me parece importante tudo. A inteligência é indispensável para se chegar à consciência. Senão, então, outra vez se fica no nível como que pré-histórico, que talvez as coisas se resolvam como que magicamente ou intuitivamente. Tudo é possível e nada pode ser julgado absolutamente. Mas se quisermos ser totais, inteiramente, quem devemos ser inteiramente, o homem completo, por assim dizer. Então, esse treino, assim, como você citou, dos sentidos, eles atuariam assim junto à inteligência daí? você diz no sentido de percepção, inteligente, sim, claro. Embora a inteligência vai também dizer, me parece, em muitos momentos, ou cada vez mais, isto, por mim mesma, pela inteligência, não vou poder perceber. Então vou colocar agora esse instrumento, a mão ou o ouvido, a funcionarem. Nós avaliamos os resultados, quer dizer, vai fazer o uso certo dos sentidos. Não vai deixá-los como que selvagemmente captar sensações e reagir não inteligentemente, mas vai, tanto quando chegam as coisas diretamente, avaliar e perceber da maneira como que ordenada, controlada, dominada, quanto também pô-los a trabalho onde for necessário. Diz que os sentidos são enganosos. Aí, sim, conforme se trabalhasse nesse nível, mais perceptível se ficaria, assim se tornariam os sentidos. Eu diria, quanto mais potente a inteligência, tanto menos os sentidos serão enganosos. A inteligência vai poder avaliar o quanto esta experiência sensorial me fornece como elemento para eu poder perceber alguma coisa. Não ficaria apenas como que a minha inteligência, a réplica que traduz fielmente em palavras o que é visto ou ouvido. Isto é enganoso, mas diz, bom, isto é visto, o que significa isto? Que isto em si é incompleto, isto em si não corresponde àquilo que a minha experiência me ensinou, etc. Como é a relação disto? Olha, preciso de mais uma experiência, então me deixa ver aqui também. Olha, espere aí, me deixa agora me reportar aquela coisa, etc. Para formar o quadro. No fim, então pode dizer, bom, a coisa não é bem como você viu, como eu vi, como eu ouvi. Isso a gente percebeu sensorialmente assim por causa de tal coisa, mas a própria coisa é uma outra. E aí vem a inteligência, faz as combinações dela, o trabalho dela.